Então tá, hoje eu vou estar comentando mais para frente da aula sobre a OPI, o essencial, né? Para quem não sabe, é uma solução de oligominerais, alguns macro, mas principalmente microminerais, que têm importantes funções. Mas antes de chegar a falar sobre eles, eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é a água alcalina, tá? Eu decidi decidi iniciar falando sobre esse tema porque é algo que está tão na moda, né? E isso me deixa um pouco irritado, tá? Porque as pessoas vêm muito com essas coisas, alcalino é bom, ácido é ruim, alcalino é bom, ácido é ruim. Isso não existe, tá? O corpo, dentro dos seus diversos sistemas, seus diversos órgãos, nós temos sim ambientes que são alcalinos e ambientes que são ácidos. Por exemplo, o estômago, o pH do estômago varia de 1,5 a 2,5. O pH das mulheres, por exemplo, o pH da vagina, também é um pH extremamente ácido. Quando nós vamos para o pH do sangue, ele varia entre 7,2 e 7,4, então é um pH levemente alcalino. O pH do intestino ele também é um pouco mais alcalino. Então, assim, essa coisa que criou-se de estar ingerindo uma água alcalina, ela é verdade? Em parte, sim. Em outras partes, não. Tá? E eu vou estar explicando daqui a pouquinho o porquê de ser verdade e ao mesmo tempo de ser mentira, né? Mas na maioria dos casos é positivo, tá? Então, assim, o que a gente tem de benefício quando a gente ingere uma água alcalina de verdade? Depois eu vou explicar como nós fazemos uma água alcalina de verdade. Normalmente ajuda a prevenir doenças, né? Porque, como eu falei, o pH do nosso sangue varia nessa faixa de 7,2 a 7,4. E quando nós acidificamos esse pH, nós criamos um ambiente mais propício para a proliferação de parasitas, né? Bactérias, fungos, outros protozoários, por exemplo. Eles têm aí uma melhor, vamos botar, capacidade de sobrevivência no pH de 4,5 a 5, né? O câncer, né, que é uma das doenças mais, vamos colocar assim, discutidas, ele se prolifera, faz a metástase principalmente em ambientes mais ácidos, tá? Então, por isso que é importante estar trazendo o pH do sangue para alcalino. Não é nem verdade trazer para a alcalinidade, é mantê-lo na alcalinidade, né? Porque o pH do sangue ele varia muito pouco na sua faixa de pH. Além disso, a água alcalina ela contribui para a melhora do metabolismo celular, né? Quando nós oxidamos as células, né? Nós temos uma produção maior de radicais livres e o pH mais ácido ele propicia a produção de radicais livres. Então ele vai contribuir, obviamente, para o metabolismo celular. Além disso, nós temos, consequentemente, um aumento da energia vital do organismo. Uma pergunta não, é um comentário. Alguém está com problema de som, mas por enquanto foi só a Celeste aqui que falou que está com esse problema. Acredito que seja no seu notebook, Celeste, tá? Dá uma conferidinha aí no seu volume, tá? Então, assim, aumenta a energia vital do organismo, obviamente, porque quando nós direcionamos a nossa energia para estar fazendo reações metabólicas, para estar fazendo sínteses, e não para estar combatendo radicais livres, nós aumentamos a nossa energia vital. Além disso, contribui para o aumento da energia física, que foi o que eu acabei de comentar, e aí mais para as mulheres, né, que são mais vaidosas, melhora a aparência da pele devido ao alto poder de hidratação, tá? Assim, a água alcalina, ela consegue fornecer um volume maior de oxigênio, maior de H2O, fornecendo aí, então, uma melhor capacidade de hidratação. Tá legal? Deixa eu trocar de slide aqui. Agora, então, como é que funciona essa alcalinização, né? Agora eu vou falar mais especificamente do plasma sanguíneo, né, que é o nosso sangue. Como é que a gente faz para estar alcalinizando ou para estar mantendo esse pH do sangue nos níveis ideais dele, né? Ninguém falou que está cortando o som aqui não. Deixa eu ver. Acho que está tudo certo. Tivemos 2 comentários de pessoas com problemas no áudio. Se mais alguém tiver, comentem aí que nós vamos ajustando. Beleza, então. Então, assim, né, o nosso plasma sanguíneo, do que ele é composto, né? Do que ele é composto, ele é vermelho e tal, mas o que tem dentro dele que traz essas propriedades físico-químicas dele, né? Que depois eu vou estar... Aqui som normal, beleza. Então tá. Está cortando, gente? Será que é o microfone novo? Só um pouquinho, deixa eu trocar de lugar aqui então. Só um instante. Deixa eu colocar mais próximo da boca aqui, às vezes é isso. Nós estamos com uma sala com bastante gente, até agora tivemos
4 pessoas aqui falando, né, sobre a qualidade do som. Então acredito que seja mais da qualidade de internet de vocês. Então vamos continuar, tá? Então assim, é importante a gente estar compreendendo o que é o plasma, né? Do que ele é composto, esse plasma sanguíneo, que é o nosso meio vital para estar levando os micro e macronutrientes para todos os nossos órgãos e sistemas. Já estamos tendo perguntas aqui, tá? Então, assim, ó, eu vou pedir para essa pessoa, que eu não sei qual é o nome, que está 90006, comentar um pouco mais para o fim, tá? Para estar me ajudando a responder, tá bom? Então, assim, o plasma sanguíneo ele é composto por água, sais minerais, compostos orgânicos, e além disso ele tem os elementos segurados, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? O que faz esse pH do sangue ser estabilizado em 7,2, entre 7,4, é a quantidade de trocas iônicas que nós fornecemos para o nosso sangue. Né? No caso, são os microminerais. Tá? O que qualifica esse sangue como alcalino é a capacidade que o próprio sangue tem de se nutrir, tá? Com os microminerais. Por exemplo, o corpo ele é muito inteligente, ele elenca formas de sobreviver. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que são mais importantes do que outras para o nosso corpo, tá? E o plasma, manter o plasma em um teor alcalino é uma das prioridades para o corpo, assim como o bater do coração e assim como o funcionamento do cérebro, tá? São as principais funções do nosso corpo. Então vamos colocar assim, uma pessoa que é desnutrida, tá? Ou então que tem uma alimentação com muitos carboidratos refinados, com muito açúcar, com muita comida industrializada, que gera lá a acrolina, né, que aumenta muito a acidez do nosso estômago, essa pessoa, vamos supor que ela esteja então sofrendo de osteoporose, tá? Por que ela tem essa osteoporose? Provavelmente não é um problema na absorção de cálcio, provavelmente é um problema no sangue dela, porque derivado da má alimentação dela, essa pessoa provavelmente não está ingerindo a quantidade adequada de microminerais, e como eu falei, o sangue é uma das prioridades do corpo, e se esse sangue está precisando de cálcio, então o que vai acontecer? Esse sangue, né, através de outros mecanismos, em linguagem popular, ele vai lá no osso e capta o cálcio do osso e leva para o sangue, tá? Só um momentinho aqui. Só um instante. O que a gente faz tá travando? Nos grupos. Tá, que eu tô recebendo uma mensagem aqui de gente falando que tá travando. Eu tô achando estranho porque a conexão aqui tá muito boa. Mas, como eu falei, até o momento foram poucas pessoas, tá? Mas eu vou seguir na aula, senão eu vou acabar me perdendo no que eu tô falando, tá bom? Deixa eu continuar então. Então, voltando ao tema ali do plasma sanguíneo. Né? Vou recapitular tudo. O plasma sanguíneo é composto por água, sais minerais, compostos orgânicos, elementos segurados, como hemácias, leucócitos e plaquetas. Manutenção do sangue, manutenção do pH do sangue entre 7,2 e 7,4 é uma das prioridades do corpo. E o corpo vai fazer o que for preciso para manter esse pH nesse nível. Porque quando nós diminuímos o pH do sangue para 6,9, 6,8, em pouco tempo essa pessoa vai morrer, porque ela está fazendo uma acidose. Tá? Então manter o pH nessa faixa de 7,2 a 7,4 é algo urgente, emergencial para o nosso corpo. Como que nós conseguimos manter essa faixa de pH? Através da troca iônica de microminerais. Como vocês conseguem ver nessa segunda figura onde eu estou passando meu mouse, tá? Aqui eu faço uma representação de troca iônica de minerais, micro e macrominerais, mas principalmente microminerais que estão carregados, tá? E essa troca de íons faz com que o pH do sangue esteja estável. Por quê? Vamos supor que eu estou com uma ingestão baixa de selênio, tá? E o selênio é fundamental para o pH do corpo ficar na faixa de 7,2 a 7,4. Se esse pH está diminuindo e eu estou sentindo falta de selênio, o que vai acontecer? Nós temos uma organela chamada metaloenzima, que funciona principalmente à base de selênio. Mas a metaloenzima ela não é essencial para a vida. Ela é essencial para a prevenção de diversas doenças, mas essencial para a vida não é, entende? Então o que o sangue vai fazer?
através de mecanismos próprios, ele vai lá, vai captar aquela molécula de selênio e puxar para o plasma sanguíneo. Ah, tá faltando cálcio na minha dieta. O que vai acontecer? Esse sangue ele vai lá, vai captar cálcio do osso e vai trazer para o nosso sangue, tá? Então é assim que o sangue funciona, é assim que o plasma sanguíneo funciona, tá ok? E aí eu coloquei ali embaixo bicarbonato de sódio como uma cruz, né? Um X, na verdade, em cima dele, né? Porque eu sou contra o bicarbonato de sódio, não contra esse sal, né? O bicarbonato de sódio, quimicamente, é um sal. Ele tem, obviamente, suas propriedades positivas, mas quando as pessoas utilizam bicarbonato de sódio, falando, eu vou colocar bicarbonato de sódio aqui na minha água para ela ficar alcalina. Beleza. Se você pegar essa água com bicarbonato, for lá colocar um pH-metro, essa água com certeza vai estar alcalina. Mas o questionamento é, que nutrientes essa água com bicarbonato vai estar trazendo para o nosso sangue? Basicamente nenhum, tá? Ele não tem função de nutrir o nosso corpo. Tem muito pouco, na verdade, né? Mas ele não tem função de nutrir. Por que eu falo isso? Gente, imagine o seguinte. Tudo que você come, que você ingere de líquido, que você coloca na boca, ele vai fazer esse caminho aqui, boca, esôfago e estômago. E o pH do nosso estômago ele é extremamente ácido. Tá? Como eu falei, ele varia de 1,5 a 2, 2,5 no máximo. Tá? Então, o pH das coisas não influenciam tanto no nosso pH, porque ele vai cair num pH extremamente ácido. O que vai determinar se nós vamos ficar alcalinos ou ácidos é o que esses elementos que nós ingerimos conseguem nutrir o corpo. Você vai colocar bicarbonato de sódio no seu estômago, vai alcalinizar, mas que propriedade farmacêutica você está trazendo? É, entre aspas, uma mentira, é falso, entendeu? Porque para manter o seu pH do sangue alcalino, você precisa fornecer uma troca iônica de uma solução com muitos micro e macro minerais, principalmente microminerais, tá? Para a função de manter o pH do nosso sangue estável. Então, assim, tirem esse conceito de acidez e alcalinidade da cabeça, tá? Vocês têm que começarem a se importar com o quanto nutritivo alguma coisa é para o seu corpo, porque tudo alcalino ou ácido vai para o estômago. E dificilmente algo é mais ácido que o nosso estômago, tá? Então você tem que pensar, quando aquilo cair no nosso estômago, no meu estômago, o que ele vai estar liberando para o nosso corpo, né? E assim, aí as pessoas podem se questionar, mas então quando cair no meu estômago, vai sofrer o processo digestivo? Não, tá? Os microminerais, eles não passam por processos digestivos, eles são absorvidos de forma passiva. Depois eu vou comentar um pouquinho disso mais pra frente, tá? Mas, então essa história de que, mas necessariamente precisa ser um mineral quelado, não é tão verdade, tá? Existem muitos estudos com, como é que é a palavra? Comparando mineralização quelada e mineralização iônica e não se chegam a conclusões apontando onde um é melhor que o outro. Existem sim diversas atuações, como por exemplo, para um processo de desbiose intestinal, provavelmente um micromineral quelado vai ser melhor. Agora, para um processo de nutrição de pH de sangue, de nutrição de órgãos, normalmente um micromineral ionizado, porque o que atravessa membranas são minerais carregados, positivamente ou negativamente, tá? Então, para esses casos, um micromineral carregado é muito mais eficiente. E nessa mesma onda de... Deixa eu pegar uma aguinha aqui só um pouco. Nessa mesma onda de... Eu estava falando da água alcalina ali, né? Que alguns anos atrás as pessoas falavam alcaliniza com bicarbonato de sódio. Aí, de repente, nos últimos 2 anos, aí, houve uma grande revolução na saúde. Água com limão. Água com limão alcaliniza. Como assim água com limão alcaliniza, né? As pessoas questionavam. Você chupa o limão, ele é um alimento tão ácido, mas como que ele vira alcalino no nosso corpo? Eu tenho certeza que muitos de vocês falam que o limão é alcalino, mas não conseguem compreender o mecanismo de ação dele, né? Não é? Porque se fosse só para alcalinizar, a gente tomar bicarbonato de sódio. E o limão não tem bicarbonato de sódio, então como é que ele alcaliniza se ele é tão ácido na nossa boca? Não é uma pergunta interessante, né? O curioso é que o limão ele é o alimento ele é o alimento mais rico em ácido cítrico da natureza. Tá? Ele contém
7% em 7% de ácido cítrico em sua fórmula, né, em seu estado sólido, né? Além disso, ele contém muitas fibras, ele contém muitos minerais, é uma das frutas mais saudáveis que existem, tá? Então, como é que o limão alcaliniza o sangue? Vejam que esse pensamento que eu estou falando agora, ele colabora com o fato do pH do nosso estômago ser ácido, porque você pensa, tomei o limão, ele é ácido, mas vai cair no meu estômago, que é mais ácido ainda. Então, como é que vai alcalinizar? Porque é o que eu falei. Quais são as propriedades que esse limão solta ao longo do caminho? Primeiro, ele é rico em ácido cítrico. Fora do organismo, ele é rico em ácido cítrico. Dentro do organismo, esse ácido cítrico passa por uma reação de dissociação, formando um citrato. Um citrato, ele é um sal. Então, ele forma citrato de potássio, citrato de zinco, citrato de manganês, citrato de selênio. E é esse sal, as propriedades derivadas desse sal, que vai ter então o seu poder alcalinizante no corpo. Vocês conseguem compreender agora que para algo alcalinizar o seu corpo, ele não precisa necessariamente ser ácido ou necessariamente ser alcalino. O que importa é a capacidade de nutrir positivamente o seu corpo com os microminerais. Quando você fala em alcalinizar, você precisa fazer troca iônica no seu corpo. Você precisa fornecer microminerais carregados para estar alcalinizando todo esse processo. E assim é o mesmo pensamento das OPIs, que daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Tá bom? Então foi o que eu falei aqui. Ó. Microminerais não são digeridos, apenas absorvidos por difusão passiva. Tá? Que é o que eu falei. Se chegar lá no meu estômago, ele não vai ser destruído pelo ácido clorídrico? Não, não vai. Tá? Porque a absorção dele é de forma diferente. Opa, saiu aqui. E agora voltando um pouco no tempo, então, né, para vocês começarem a entender a importância dos microminerais na vida da nossa história, né, do ser humano. Há muito tempo atrás, final de 1890, tá, alguma coisa assim, muito próximo dos anos 1900 do século 20, né, teve um pesquisador que ele pode ser chamado de pai da oligoterapia, tá? Mais que Jacques Ménetrier, na minha opinião, que é o pai da diálise, né? O que René Quinton fez há muito tempo atrás? Ele acreditava que as pessoas não adoeceriam se elas tivessem um meio saudável. Esse meio saudável que ele falava, ele se referia muito ao plasma sanguíneo. Ele falava que se esse plasma tivesse capacidade de nutrir o corpo, as pessoas manteriam um sistema imunológico elevado e teriam mais dificuldade de estar adoecendo e envelhecendo. E aí, pensando nisso, ele fez um experimento. Ele pegou uma solução salina, tá? Colocou muitos minerais nessa solução, e essa solução se aproximou muito do mar, da água do mar, né? Porque, para quem não sabe, a água do mar é uma água com muitos minerais, tá? E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou essa água salina e colocou dentro dessa água salina glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. E para surpresa, na verdade não foi tanta surpresa dele, ele já esperava esse resultado, né? Mas para surpresa de muita gente, esses glóbulos brancos e vermelhos, né, que nós encontramos no nosso plasma sanguíneo, sobreviveram. E as pessoas perguntaram, poxa, como é que isso aconteceu, né? Se ela está vivo no sangue, como é que está vivo nessa solução salina? E foi a partir disso que começaram, então, muitos estudos relacionados a microminerais, né? Porque se uma solução salina com muitos microminerais é um meio que tem a capacidade de fazer com que glóbulos brancos e glóbulos vermelhos sobrevivam, então talvez o nosso plasma sanguíneo ele precise realmente de minerais, né? Então ele chegou a essa conclusão de que, na verdade, o meio é o terreno, o meio é vital para a nossa saúde. E foi uma descoberta do René Quinton, próximo dos anos 1900, tá? Que foi uma grande descoberta, que depois nós avançamos muito, passando por Jacques Ménetrier, Dr. Bernard Saul, né? E uma série de outros estudiosos aí que fazem trabalhos com oligoelementos. Só um momentinho aqui para ver as perguntas. Certo. Depois eu respondo. Vamos continuar, então. E aí, tendo esse pensamento,
né, de que o plasma sanguíneo se assemelha muito à água do mar, porque ela é rica em microminerais, o pensamento da criação das OPIs foi o seguinte: bom, então vamos fazer uma solução que se assemelha ao plasma sanguíneo, uma solução tão rica ou mais rica em microminerais do que o pH, do que o nosso plasma, né? E aqui é um gráfico somente de ilustração, mostrando, né, que a reta de laranja ali representa o plasma sanguíneo e a reta azul representa os microminerais da OPI. Tá? Então, a principal função da OPI, daqui a pouquinho eu vou estar entrando em mais detalhes sobre isso, é estar fornecendo microminerais para trazer esse pH do sangue para o estado estável dele, que é o pH alcalino. Fornecendo esses eletrólitos, esses microminerais em estado iônico, para que esse sangue possa estar promovendo essas trocas iônicas e mantendo o plasma sanguíneo. Tá? E de onde vêm esses microminerais da OPI? Vocês sabem que eu falo o tempo todo de que eu sou a favor da terapia natural, né? Da utilização da natureza como nosso meio de cura. E é assim que as OPIs e o essencial são. E todos os produtos da flor de íris, mas falando especificamente aqui da OPI do essencial, né? Os microminerais da OPI do essencial, eles são retirados de uma corrente marítima até mesmo conhecida, chamada corrente de Humboldt, uma corrente que passa pelo Chile, né, e por mais uma série de outros países aí. É uma corrente que arrasta muitos microminerais com essa corrente, e é de lá que a gente faz a extração, através de um processo de liofilização, né, óbvio que existe um processo de filtragem, de liofilizar o produto, para depois estar fazendo somente o extrato, né, o extrato original desses microminerais. Qual a importância de estar utilizando microminerais naturais, não sintéticos de laboratório? Bom, tudo que é natural, gente, o corpo ele tem uma capacidade de reconhecer e de assimilar mais facilmente. Por que isso acontece? Porque provavelmente o corpo ele é da natureza. E aí você reconhece isso mais facilmente. Por isso que é muito importante esses microminerais serem sempre naturais. Não que artificiais sejam ruins, tá? Mas só a biodisponibilidade dos microminerais naturais são mais eficientes, tá bom? Então, assim, e como que é o mecanismo de ação? Como que é o mecanismo de ação das OPIs? O que principalmente eles fazem, né? Aqui no lado esquerdo da tela eu trouxe um gráfico de despolarização, tá? Que trabalha com potencial de repouso, potencial de ação. Mas o que é isso, Renato? O que é um gráfico de despolarização? Vou trazer um exemplo para vocês, tá? Vamos pegar qualquer ação. O movimento de chutar uma bola, né? De erguer um braço, de caminhar. Tudo isso ele é produzido através de uma troca de íons no nosso cérebro, através de um processo de despolarização. Né? Todos esses microminerais eles são carregados com milivolts, né? Com energia mesmo. E aí você tem um gráfico aqui, né? E para você estar executando uma ação, a sua célula do neurônio ela precisa ter um influxo de minerais para dentro dela, minerais carregados. Lembrem sempre disso, que eles precisam ser carregados porque eles precisam ter capacidade elétrica para estar executando uma ordem. Então assim, pensei, vou levantar meu braço. Quando eu pensei isso, eu tenho um influxo para dentro dessa célula com minerais carregados, e aí esse influxo, ele vai fazer isso aqui, ó, esse pico, até chegar aqui, ó, potencial de ação. E veja que esse eixo Y aqui, ele é em milivolts, né? Menos 80, menos 50 e assim por diante. Para ele desempenhar dessa despolarização, ele precisa sair do potencial negativo, obviamente, ir para o potencial positivo, executa a ação e depois volta para o estado de repouso. Por isso que esses minerais precisam sempre ser carregados positivamente ou negativamente, dependendo da ação, vai ser mais positivo ou mais negativo. Aí uma das funções da OPI e do essencial é fornecer esses microminerais carregados positivamente e negativamente, porque estão em estados iônicos, né? Então, para todo o processo de despolarização, a OPI vai ser muito importante. Então, para doenças como Alzheimer, esquizofrenia, doenças senis, a OPI ela vem para trazer um bom resultado, tá? Porque ela vai melhorar a capacidade de despolarização do nosso cérebro.
Onde a gente vê isso também, despolarização? Pessoas com cãibras, tá? Pessoas que têm cãibras, normalmente elas têm um esgotamento de microminerais e aí não conseguem mais estar fazendo esse processo de despolarização e aí o músculo fadiga e ele para de se movimentar, porque ele fala para o corpo, oh, não está dando mais, acabou nossos eletrólitos, acabou nossos minerais ionizados aqui, então a gente vai ter que parar. Aí o corpo, em um movimento de defesa, produz a cãibra, porque esgotou as reservas de microminerais em estados iônicos do nosso corpo. Ele não consegue mais fazer esse movimento de despolarização. Ok? Então é importante que vocês compreendam isso. Despolarização, que significa minerais carregados positivamente, negativamente, que vão da contagem de milivolts negativa para positiva, executando uma ação. Outra função... escrevi aqui embaixo para mim não me esquecer, tá? Os neurônios funcionam com íons carregados, como eu acabei de falar, fazendo a retirada da corrente sanguínea. Então, esses minerais que vocês vão alimentar esses neurônios, eles saem da corrente sanguínea, tá? Por isso que é importante que o plasma sanguíneo tenha uma quantidade de minerais suficiente para estar fornecendo para esses órgãos. Porque o plasma é prioridade. Se tiver que ficar sem pensar, vai ficar sem pensar. O plasma é prioridade. Por isso que se você não é bem nutrido, você tem problemas de cognição, problemas de câimbras, porque o sangue vai se esforçar para sempre ter um estado alcalino. Tá? Além disso, os oligominerais são essenciais para manter o equilíbrio ácido básico, que foi o que nós estamos conversando até agora. Pressão osmótica, o potencial elétrico entre as membranas, que é isso que eu acabei de falar, despolarização, né? As células têm membranas. Para manter o potencial elétrico entre as membranas, nós precisamos ter um influxo de minerais carregados. Também são importantes para a transmissão nervosa, que é para os neurônios funcionarem, como eu acabei de falar. E eles também são utilizados como componentes ou cofatores das metaloenzimas, né? E cofatores enzimáticos ou em hormônios. Mas o que são metaloenzimas? Metaloenzimas são enzimas que utilizam íons, né? Minerais, como cofatores. Tá? Um exemplo é a peroxidase, a glutationa peroxidase, tá? É uma enzima na verdade, é uma metaloenzima que muita gente conhece, essa glutationa peroxidase, porque ela é fundamental no processo de imunidade, né? Para manter o nosso sistema imunológico elevado, e ele também vai lá no fígado e auxilia o processo de detoxificação. É muito comum as pessoas falarem, assim, coisas que me irritam, né? As pessoas falam assim, mas o fígado ele é um órgão que se regenera sozinho, então você não precisa de, entre aspas, sucos detox, suplementos detox, porque o fígado se regenera sozinho. O fígado se regenera sozinho? Com certeza. Por isso que eu sempre falo, entre você escolher, se você tiver que escolher entre ser um fumante e ser um alcoólatra, escolha ser um alcoólatra. Porque a capacidade de regeneração do fígado é muito maior do que a capacidade de regeneração do pulmão. Não escolha nenhuma das duas, mas se tiver que escolher, seja um alcoólatra. Tá? Então, assim, as pessoas falam, o fígado se regenera sozinho. Com certeza. O fígado tem uma grande capacidade de autorregeneração derivada da glutationa peroxidase. Tá? Porém, a glutationa peroxidase ela precisa de microminerais como cofatores para estar funcionando. E um dos principais microminerais que atua como cofator dela é o selênio. Tá? Então, assim, você fala, o fígado se regenera sozinho, é uma verdade, é uma verdade. Tá, mas você precisa de uma alimentação que forneça os microminerais para ocorrer isso. Né? Porque, apesar do fígado se regenerar sozinho, se você se alimentar só à base de açúcar, você está dificultando muito o processo de regeneração. Enquanto, se você estiver utilizando suplementos com microminerais de qualidade, naturais, você vai estar favorecendo esse mecanismo de regeneração. Você vai estar facilitando essa regeneração. E pelo contrário, não vai estar fadigando o seu órgão. Tá? Então, nutrição adequada e suplementação adequada é sim muito importante para o processo de detoxificação do fígado, do organismo. Tá bom? Então não vem com esse papinho de que não preciso de nada não, que meu fígado vai se regenerar sozinho. Vai, mas você vai se cansar muito para conseguir. Pergunta aqui, tá? Só um pouquinho. Vou ler aqui. Renata, é muito importante manter o pH equilibrado, principalmente para quem tem doenças autoimunes. Com certeza, Lisiane, é fundamental, tá?
Na questão de despolarização, do Ciro, na questão de despolarização, quando um floral está próximo a celulares ou outros equipamentos eletrônicos, poderá interferir neste floral e não ter um efeito positivo para a pessoa? Ciro, com certeza, tá? E eu falo que isso não é exclusividade somente dos florais, tá? A radiação advinda de equipamentos eletrônicos, celulares, aparelhos de TV, ele influencia sim medicamentos alopáticos também. E quando nós falamos de florais, são essências mais sutis, influencia mais ainda. Então, assim, escolha um local mais adequado à sua casa para você estar guardando esse floral, tá? Mas, dentro desse universo de florais, os florais da terapia flor de íris, eles são muito eficientes. Por quê? Porque através dos meus estudos de controle de qualidade, nós provamos e identificamos matéria sólida dentro dos nossos florais. E é justamente essa matéria sólida que também ajuda a protegê-lo a parte vibracional, da energia das flores, tá? Então não é somente energia, não. Tá? Existe a matéria sólida e a energia. E os produtos Proteção, Equilíbrio e Portal do Tempo são muito eficientes nisso. Conseguem se proteger muito bem do ambiente com radiação. Mas, claro, quanto mais você guardar e protegê-lo, melhor vai ser a ação. Sem dúvida nenhuma, tá, Cida? Continuando. Então, recapitulando. Função dos microminerais, auxiliar na despolarização, são cofatores de enzimas, mas principalmente de metaloenzimas, e também cofatores de hormônios. Além disso, são fundamentais para o equilíbrio ácido-básico, então tirem aquele pensamento retrógrado de colocar bicarbonato na água. Auxilia, mas não é nutritivo. Não adianta. Lembrem que o limão está na moda. O limão está na moda por quê? Porque ele é rico em ácido cítrico e minerais. Tá? Então usem a ciência a seu favor. Não vão lá e peguem só o que vocês gostariam de estar utilizando. Mas a principal função para mim dos minerais e do Henri Picard também, que foi um famoso cientista ali da década de 60, década de 70, foi um dos pioneiros da ligoterapia, ele gostava de dizer a seguinte frase: observe uma criança e um homem velho na rua. O que os diferencia é a velocidade. A criança corre, enquanto o velho homem se move lentamente. Uma das características dos oligoelementos é restaurar a velocidade de reações. Então eu trouxe um exemplo aqui na tela de um gráfico com catalisador e sem catalisador, né? Quando uma reação ocorre mais rápido, nós dizemos que ela diminui a sua energia de ativação, ou seja, ela precisa de menos energia para estar executando as mesmas funções. Tá? E os oligominerais, eles têm essa importante função de serem catalisadores de metaloenzimas, enzimas e hormônios. Tá? Eles são cofatores. Eles fazem com que você consiga executar suas funções em menores tempo e de maneira mais eficiente. Por isso que os oligominerais são tão eficientes. E quando você consegue suplementar esse oligomineral, que está em falta, né, que no caso da diátese, a sua ação é surpreendente. Tá? Mas assim, deixa eu tentar comentar uma coisa para vocês aqui, deixa eu tentar deixar claro. Essa suplementação com o mineral, eu vejo muita gente dizendo, e eu afirmo de maneira errada, eu vou suplementar a pessoa com um mineral isolado. Vou dar só manganês. A OPI dele é 1, então vou só suplementar manganês. Meu amigo, não vai rolar, cara. Você está fazendo errado. E esse é um estudo que vem desde 1970, tá? Com o Dr. Bernard Saul. Ele falou assim, né, que até então os estudos de Jacques Ménetrier eram hegemônicos nesse universo de suplementação de minerais. Jacques Ménetrier, ele é o pai da diátese, né? Ele falou que a diátese 1 ela é interessante para ela o manganês, né? Para 2, o cobalto, cobre, assim por diante. Não vou ficar recapitulando todos esses minerais. Depois eu vou dar uma apostila para vocês, onde eu descrevo tudo que vocês precisam saber sobre diátese, a indicação dos microminerais e possíveis interações entre eles, que é importante. Mas o Dr. Bernard Saul falou assim: chegou um momento em que nós observamos que
O estudo de Jacques Menetrier era muito simplório, porque ele se distanciava muito do que acontecia do corpo. O que ele quis dizer com isso? Que o corpo não é suplementado só por um micromineral. Ele é suplementado por uma vasta gama de microminerais. E nós temos a natureza para mostrar que as coisas são assim. Por exemplo, no inverno nós temos laranja. Aí as pessoas falam, laranja é boa por causa da vitamina C, né? Com certeza é a vitamina C. A vitamina C ela tem importante ação como um medicamento antigripal. Mas, se fosse só por isso, nós não teríamos laranja na árvore. Nós teríamos escrito lá, vitamina C. Não é? Por que a laranja também é tão rica em outros ácidos e em outros minerais? Porque são justamente esses outros minerais, as fibras e os ácidos que estão contidos lá, que vão servir como quelante para a vitamina C executar a sua ação. Então, assim, para você ter um bom rendimento do selênio, ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma solução com outros microminerais que vão favorecer o seu mecanismo de influxo. Quando você suplementa só com um micromineral, o seu aproveitamento é muito baixo, quase nada. Porque lembre que os minerais precisam ser carregados e precisam estar dentro de uma solução de outros microminerais para similar o que acontece dentro do nosso corpo. Tá? Por isso que é muito importante você estar dentro de uma solução com muitos outros oligominerais. Por isso que as OPIs, elas são soluções que contêm em média 43 outros oligominerais, além, aí sim, daquele micromineral de maior carência da diátese. Tá? Isso é muito importante entender. Tá bom? Por exemplo, a OPI1, que ela é mais rica em manganês, ela precisa por exemplo, do zinco, do cobre, do molibdênio, do boro. Esses outros minerais eles são fundamentais para o corpo conseguir absorver mais manganês. Em contrapartida, um mineral que concorre pelo sítio de atuação do manganês é o ferro. Então, se você suplementar em mesma quantidade manganês e ferro, o ferro ele tem maior afinidade pelas metaloenzimas. Você vai perder o potencial de ação do manganês. Aí, quando você olha lá a tabela nutricional da OPI1, você vê que a OPI1 contém 95% da ingestão diária de manganês do seu corpo e apenas 6% do ferro. O ferro ele ainda é importante como solução quelante, mas ele não pode estar em uma mesma proporção do mineral manganês. Tá? E todas as OPIs da flor de íris, junto com o essencial, tudo isso foi muito bem pensado. Tá? Quando nós fazemos lá a extração desses microminerais, todos esses microminerais eles passam por um processo de quantificação, que é para aí sim retirar e acrescentar microminerais para estar ajustando essas interações. Tá? Eu vou estar abrindo aqui um slide que eu esqueci de deixar aberto para vocês, tá? Para que vocês possam estar vendo justamente isso que eu estou falando. A Lise, né? Renata, então por que não usar somente o essencial? Pergunta boa, Lise, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O essencial é uma solução conservante, né, de outros microminerais que tem um papel semelhante às OPIs. Porém, as OPIs são melhores indicadas por quê? Porque ela contém em maior quantidade o mineral de carência da diátese. Tá? Deixa eu abrir aqui só um negocinho. Então, assim, a OPI1, naturalmente, ela tem mais manganês do que o essencial, entendeu? E aí, se você está conseguindo suplementar esse seu paciente, se ele for uma OPI1, por exemplo, se você estiver conseguindo suplementar ele com a OPI1, vai ter um efeito mais rápido, porque ele vai estar conseguindo mais manganês do que em outros casos. Por isso que é importante a gente indicar a... Eu quero abrir um negócio aqui, gente. Não estou conseguindo encontrar agora. Por isso que é mais importante a gente estar suplementando sempre com a OPI adequada, tá? Porque a gente vai estar conseguindo fornecer em maior quantidade
aquele mineral de carência da diátese. Já vou explicar para vocês como é que o essencial funciona. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu estou procurando. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui. Então, assim, gente, ó, amanhã vocês encaminham um e-mail para nós da equipe, tá? Que alguma pessoa da equipe, ou eu, ou o Guilherme, ou as vendedoras, a Laia, a Muriel, ou a Gleice, alguém vai estar fornecendo esse material para vocês. Olha só, que bacana. Isso aqui é uma apostila que eu escrevi, tá? Minha autoria. É um informativo sobre o OPI e o essencial, para a gente compreender como eles funcionam. Aqui tem o que são os oligominerais flor de íris, de onde são extraídos, por que um complexo de oligominerais e não suplementação com oligominerais avulsos, ó, o que eu falei aqui, ó. Esse livro do Dr. Bernard Saul, que ele lançou em 1995, que fala Força Suave dos Oligolamentos, é um bom livro, tá? Quem tiver a oportunidade de ler, leiam. Nas palavras do Dr. Antônio G. Brusque, jovem pesquisador no ano de olha só, como eles eram inteligentes já, né? Em 1983, ele questionou o método de Menedreher, já que a maioria para nova, já naquela época o método, e tem gente que fala ainda que o método de Menedreher funciona, gente. Se em 1983 já era questionado, já era contestado, hoje em dia o que a gente tem mais prova é que a suplementação de mineral avulso não é eficiente. Não entendo isso, tá? Então, assim, ele falou, apesar de acreditarmos no sucesso da oligoterapia, nos parecia muito simplista o método da diátese, pois a utilização de um oligoelemento isolado ou dois ou três associados se distanciava do que ocorre no organismo. Então, assim, a resposta sempre esteve dentro de nós, é só olhar como é que a gente funciona para estar fazendo isso, entende? E aqui tem toda a explicação do porquê que a suplementação com oligominerais avulsos não funciona. Aqui vem a interação entre os oligominerais, que eu comentei. Para chegar numa parte aqui, ó. No método utilizado pela terapia flor de íris há vários anos, variando os oligoelementos e a partir de um certo tempo fazendo misturas de oligoelementos compatíveis entre si, nossos complexos marinhos OPI, essencial e master, jamais favorecem os antagonismos. Então, eles sempre favorecem uma maior absorção de oligominerais. Aqui vem a descrição de cada OPI, tá? OPI 1, mineral base manganês, o veículo conservante aqui são os outros oligominerais, né? Tudo isso, tá? Bem completo, tá, gente? Amanhã eu posso estar enviando para vocês, olha só. Aqui eu digo a função do oligomineral de cada um, né? Aqui eu peguei só a função dos oligominerais de carência das diáteses, né? Por exemplo, por que o manganês é importante? Ativação de numerosas enzimas ligadas à síntese do tecido conjuntivo, ele regula a glicose, por exemplo, ele evita a hipoglicemia, protege dos radicais livres, tem ação sobre o metabolismo de gorduras, protege as células hepáticas. Sua carência provoca problemas na cartilagem de conjugação, cobalto, cobre, prata, ouro, né? Aqui um artigo que eu também escrevi sobre oligoterapia, muito bacana de ler, esclarece bastante coisa. Depois disso a gente tem aqui, ó, eu falo somente sobre as diáteses, tá? Eu explico todo o processo, desde do Jacques Menedreher até hoje em dia, como é que tá esse esquema, tá? Então, para vocês entenderem como é que saiu essa migração da suplementação de oligomineral avulsa para a suplementação de complexos marinhos que é utilizado hoje em dia, tá? Aqui eu vou comentar um pouquinho somente sobre as diáteses, tá? Que não tem como dar uma aula sobre isso, tá, gente? Explicando tudo sobre as diáteses, porque é um trabalho muito longo, tá? Mas vocês podem ler isso aqui que é bem complexo, bem completo. Características das diáteses, olha isso, nem eu me lembrava que tinha escrito tudo isso. Tá? Então, assim, são 33 páginas, tá? Para vocês estarem lendo. Conclusão, enfim, bem legal o material. Eu quero abrir outra coisa aqui, que eu não achei ainda. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Olha só, para cada OPI eu tenho um relatório, tá? Com análise
que não foi feita por mim, porque obviamente seria suspeito. Essa análise foi feita pelo IPARC, tá? Que é a indústria da Unesp, Universidade do Extremo Sul Catarinense. Eles pegaram os oligominerais flor de íris e fizeram essa análise, tá? Identificando todos os microminerais, todos, gente, olha aqui que tanto. Olha só que legal, pH da OPI, 7,6, é alcalino, é basicamente o mesmo pH do sangue, entende? Quando ele é eficiente para a manutenção do plasma sanguíneo. Então você quer alcalinizar o pH do sangue? Não é com bicarbonato, é com isso aqui, ó, minerais carregados positivamente ou negativamente, tá? Aí, olha, esse aqui foi todos os métodos utilizados, né? Aqui a doutora Glória que assinou, né? Deu o laudo para nós. Depois disso, eles fizeram a tabela nutricional, olha que massa, né? Com a ingestão diária de todos os microminerais, tá? Vocês podem ter acesso a tudo isso. Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, esse aqui é o OPI1, tá? Olha lá que eu falei. O manganês, 95%, tá? Ele fornece para o corpo. Pô, é quase 100%, é muito alto. E o ferro... Cadê o ferro? Aqui, ó. E o ferro, 7,3%. Lembra que eu falei, tá? Não é porque um mineral interage com outro que esse mineral precisa ser excluído. Jamais. Ele precisa ser colocado sempre em menor quantidade. O ferro está em 7% na ingestão diária e o manganês em 95%. Para cada OPI existe essa variação. Entendeu a importância? Podemos dispor desse material? Sim, é só enviar para nós amanhã um e-mail que a gente dispõe, tá? Muita pergunta pedindo esse material. Então envia amanhã que eu vou dispor. Então assim, gente, ó, é importante vocês compreenderem como as OPIs funcionam. Eu vou estar recapitulando, tá? Recapitulando por partes. Vamos lá. Eu, Renar e muitos outros profissionais somos contra a suplementação de minerais avulsos. Por quê? Porque não simula como o nosso organismo funciona. Lembrem do exemplo da laranja, lembrem do exemplo do limão. Vitamina C é importante para resfriado. Mas se somente vitamina C fosse importante, a laranja teria somente vitamina C. E não é o que a gente vê. As fibras da laranja, os minerais da laranja fazem com que a absorção da vitamina C seja maior. O limão não é somente o ácido cítrico que dá o poder alcalinizante. O limão ele é muito rico em minerais e em fibras. É assim que a gente alcaliniza o corpo. Tá? Por isso que é importante vocês estarem utilizando sempre um complexo de oligominerais para estar favorecendo a absorção. Como que as OPIs funcionam? Tá? A principal função delas é alcalinizar o sangue para que esse sangue seja rico em microminerais e a partir do sangue ocorra essa biodisponibilidade. Por exemplo, as reações de despolarização do nosso cérebro, que é a execução desde movimentos complexos, como pensamento, e a execução de mobilidade, levantar um braço, ela vem da despolarização, que faz a retirada de minerais da corrente sanguínea. Além disso, os oligominerais eles são cofatores de metaloenzimas e de processos hormonais. Pegando um exemplo, a glutationa peroxidase, que vai lá no fígado e tem um processo interessante de detoxificação, ela depende da presença de selênio no nosso corpo. Como é que a gente dá selênio? Dando somente selênio? Não, você precisa fazer o selênio entrar na glutationa. Como é que isso acontece? Através de influxo e efluxo de minerais ionizados. Tá? Isso é somente um exemplo. Nós temos uma série de outras metaloenzimas e enzimas que dependem desses minerais. Além disso, os minerais eles atuam como catalisadores. Eles fazem com que todos os processos enzimáticos do nosso corpo aconteçam de forma rápida. Tá bom? Agora, o que depende da biodisponibilidade dos minerais? O que pode influenciar na captação de
de minerais. Primeiro, a idade, infelizmente, à medida que a gente envelhece, a capacidade de captar minerais diminui. Por isso que é sempre importante a gente estar fornecendo os microminerais através de suplementação, através da OPI. Porque chega um momento que o nosso corpo não consegue mais captar através da alimentação. Então você precisa dar isso para o seu corpo mastigado. Além disso, a forma química em que ele é ingerido determina muito se vai ter uma absorção correta. Ionizados vão conseguir ter uma absorção correta no plasma sanguíneo. Ah, eu tenho uma desbiose intestinal, então ok, talvez seja melhor fazer um processo de quelação, acrescentando um aminoácido a esse mineral. Na flor de íris temos isso, por exemplo, Lactobacillus flor de íris, além de ter o acidófilos L14, ele é super rico em minerais quelados, para estar melhorando essa absorção. Além disso, é importante estudar as interações entre minerais. Por exemplo, o ferro interfere na absorção do manganês e do zinco. O selênio favorece a absorção do manganês e do cobre. Trouxe só um exemplo aqui. Naquela apostila vocês vão ter dezenas de exemplos de interações entre minerais. Para que os oligominerais são indicados? Para muita coisa, gente. Muita coisa. Tá? Se você tem uma pessoa doente, que é a OPI1, você fornecendo esses minerais da OPI1, você vai estar acelerando o processo de recuperação dela em muito. Além de estar prevenindo e está melhorando essa ação aqui. Pergunta no meu WhatsApp aqui de terapeuta. Tá? Então eu vou ler no WhatsApp, depois eu vou ler no grupo, depois eu vou ler aqui no webinar, vamos ver como é que vai ficar as coisas. Tá? Mas assim, as principais indicações de minerais, dores musculares. As dores musculares normalmente são provenientes da fadiga do músculo. Essa fadiga do músculo acontece, óbvio, através de sobrecarga de exercício, mas também da ausência de minerais. Dores reumáticas, mesma coisa. Dermatite e psoríase, adoro dermatite e psoríase. Por quê? Porque nós temos muitos exemplos de casos de sucesso, tá? E eu vou estar trazendo aqui para vocês alguns. Olha só. Que bacana, essa menina aqui em 45 dias tinha o corpo, tinha um rosto com muita descamação, fez tratamento com hidratante flor de íris, terapia portal do tempo e OPI, recuperou a pele. Menina cheia de espinhas, fez tratamento com OPI, Seiva do Amazonas aqui, o Master e o Oxygen Plus, recuperou a pele. Criança, olha como tinham as feridas, em menos de 30 dias, OPI, oxigênio, hidratante de flor de íris. Olha esse pé descamado, em menos de 30 dias, olha como é que ficou. Aqui também tem os protocolos utilizados, tá? Por exemplo, API do paciente, Oxygen Plus, hidratante de flor de íris e terapia proteção e equilíbrio nesse caso. Aqui, processo de cicatrização, mesma coisa. Olha essas manchas na pele aqui embaixo. Oxigênio, hidratante de flor de íris, seiva, terapia portal do tempo e OPI. E esse aqui, olha que impressionante. Olha como é que estava a menina. Olha as lesões no seio, nas costas. 28 dias, que absurdo, gente. É muito rápido, a gente consegue um resultado muito rápido, tá? Olha isso, não tem lesão. Acabou as lesões. Por que a OPI é fundamental nesses processos? Gente, a pele, ela passa por um processo de renovação celular a cada 14 dias. Nós temos aqui na parte superior da derme as células que morrem e vão caindo. E aí as células das camadas mais inferiores vão subindo. Tá bom? A pessoa que é desnutrida em relação de minerais, ela não consegue fazer esse ciclo celular, ela não consegue fornecer microminerais suficientes para a pele para estar renovando essa derme. É o que acontece com quem tem psoríase. Tá? O ciclo que deveria levar em torno de 14 dias, leva em torno de 5, 6 dias. Então as células morrem muito rápido e caem formando lesões. Quando a gente fornece os cofatores necessários para acontecer essa replicação celular, essa pessoa consegue, então, completar esse ciclo de 14 dias na renovação celular. Por isso que em psoríases, a OPI e dermatites, a OPI ela é fundamental
para recuperação e restauração da pele. Tá bom? Além disso, para alergias, né, gente, a OPI1, que é a hiperreativa, a alérgica, né, o manganês, ele é importante cofator para aliviar os sintomas da alergia. Né? Além disso, tem obesidade, né? Tem um processo chamado fome oculta, gente. Tem um processo chamado fome oculta, que é o seguinte. Nós temos a fome fisiológica, que é a fome que o corpo tem de se alimentar de matéria sólida, né? Porém, quando você se alimenta somente de alimentos pobres nutritivamente, o seu corpo ele envia uma mensagem para o cérebro falando assim, ó, se alimenta. E por mais que você tenha comido muito, se você não ingeriu a carga necessária de minerais, seu corpo fala assim, olha, se alimenta porque eu estou precisando de mineral aqui. Aí você começa a comer em busca desses minerais. Enquanto você não completar a sua carga de necessidade de minerais, você vai estar se alimentando, tá? Então assim, se você consegue suplementar esses minerais, você vai diminuir muito a sua fome. Porque a sua fome fisiológica, que é a fome que o seu corpo precisa para buscar esses minerais, ela foi saciada. Por isso que eu sempre falo assim, quando você for utilizar a quando você for utilizar a OPI, utilize ela sempre em jejum. Porque você vai estar logo de cara suplementando os minerais necessários que o seu corpo precisa. E aí depois disso pode ter certeza que a sua fome vai diminuir muito. Porque a sua fome de buscar necessidades fisiológicas foi saciada. Depois disso é meramente cerebral, tá? Então, assim, ele ajuda muito nos processos de obesidade. A OPI ajuda muito no processo de obesidade. A OPI ajuda também na alergia respiratória, ajuda muito a vocês, tá? Muito mesmo. Ajuda nos processos de anemia, né? Você não tem nem o que falar, né? Carência de ferro, uma das principais problemas de anemia. Deixa eu pegar as perguntas aqui. Estamos encerrando já, tá? Renar, pessoa com câncer no pâncreas. Fez a 5ª sessão de quimioterapia. Está com dores muito fortes. Pergunta, o Vital Heart pode ser usado nestes casos para diminuir a dor? Pergunta Marinês. Marinês, não. Tá? Assim, eu prefiro dizer que não pode, por quê? Porque eu não sei quais são os medicamentos que essa pessoa está utilizando. E aí o Vital Heart pode provocar interação, porque o Vital Heart mexe lá na COX. Tá? Então tem que estudar bem o caso, e aí por segurança a gente não faz a indicação. Ele até poderia ser utilizado, mas eu preciso estudar o caso da pessoa e ver quais outros medicamentos ela está utilizando. Casos de quimioterapia são mais delicados, tá? Quando teremos as OPIs em cápsulas? Não teremos, tá? Não teremos porque não vai funcionar, tá bom? Por que não vai funcionar? Porque, gente, para a suplementação com oligomineral iônico, que é o caso da OPI, que são minerais carregados, eles precisam necessariamente estar em uma solução gliceroaquosa, que é uma solução salina, que é para esses minerais poderem, dentro dessa solução, estarem fazendo essa troca eletrônica o tempo todo. Quando você passa para cápsulas, você não permite que aconteça essa troca de minerais ionizados. Quando ele vai para dentro da cápsula, esse mineral ele não é mais ionizado. Ele vai ser um mineral provavelmente quelado. Tá? Por isso que é muito importante estar dentro de uma solução salina. As OPIs elas precisam ter nessa solução salina, essa solução gliceroaquosa. Tá? Então, para a cápsula não tem jeito. Por isso que eu falo. Tomem cuidado com o que leem. Mineral em cápsula é bom. É bom. Tá? Não para alcalinizar o corpo. Tá? De jeito nenhum. Ele vai ter uma ação importante na desbiose intestinal, em outras partes, mas para alcalinizar o corpo, precisa estar inserido em uma solução gliceroaquosa. Eu perdi algumas perguntas aqui. Tentando voltar agora. Renata, explica o que é diferente. Renata, explica o que é diferente da terapia ortomolecular.
Assim, as OPIs, apesar de ter muita terapia ortomolecular, né, que é a suplementação com oligominerais, é diferente. Tá? A terapia ortomolecular é uma terapia mais cara, por quê? Porque, vamos dizer assim, a terapia ortomolecular ela é mais investigativa, entendeu? Ela é mais, entre aspas, podemos dizer até individualizada. Ela é uma terapia muito mais cara, porque existe um método muito mais investigativo para suplementar esses oligominerais, mas ela se aproxima muito da OPI. Tá? Na relação custo-benefício, eu ousaria dizer até que a OPI é melhor, porque é um valor muito, muito mais barato e faz um papel muito semelhante, tá? Que é a mesma suplementação. E a terapia ortomolecular trabalha, na maioria dos casos, com também soluções glicerol-aquosas, tá? Então são semelhantes, mas a ortomolecular ela ainda faz um trabalho um pouco mais investigativo para estudar muito a fundo a sua carência, mas aí envolve equipamentos, exames mais específicos, tudo isso, né? A OPI ela é um pouco mais abrangente, porém tem uma ação muito semelhante. Para intolerante à lactose, o que fazer? Gente, assim, para intolerância à lactose, o que fazer é tirar alimentos derivados de lactose da vida dessa pessoa, tá? Por quê? Porque se a pessoa é intolerante à lactose, é uma reação alérgica do corpo dela. Provavelmente ela não produz a enzima lactase. Então, assim, não adianta ela ser intolerante à lactose, você continuar comendo alimentos com lactose. O tratamento é muito simples para quem é intolerante à lactose. É restringir alimentos com lactose, retirar. Eles já nem fazem bem mesmo, tá? Assim, o leite já nem é algo tão bom, então retira de uma vez. A pessoa que é intolerante é mais sortuda ainda, porque aí é que ela não pode comer. A gente que não é intolerante acaba se alimentando com derivados do leite, só faz mal e o corpo demora a reagir. A pessoa que é intolerante, ela tem uma reação mais rápida, é um corpo mais inteligente até, tá? Só porque se a pessoa é intolerante, ela continua se alimentando, essa pessoa está sendo tola, né? Porque ela está fazendo muito mal para o seu corpo, está ingerindo um alimento que para ela é alergênico. Então, assim, retira a lactose, é o único tratamento. Indiquei o essencial para uma pessoa que não conseguia examinar, estava muito, muito debilitada. Agir corretamente? Bruneta, sim, você agiu corretamente, tá? Vou explicar a diferença do essencial da OPI, tá? Eu sempre uso esse exemplo. Você está com uma bactéria, você está doente, você está com uma bactéria, foi para o hospital. Existem antibióticos que são muito sensíveis e específicos para tipos específicos de bactérias. Porém, quando você chega no hospital, você não tem tempo de estar avaliando qual a bactéria que é. Então, o que o médico faz? Ele passa um antibiótico de amplo espectro. Esse antibiótico vai matar a bactéria? Vai matar, mas pode demorar um pouquinho mais. Entende? Mas é que o médico não tem tempo para estar avaliando com essa bactéria. O essencial é a mesma coisa. Talvez o tempo de ação demore um pouco mais, pode demorar, mas vai estar fazendo tanto benefício quanto a OPI. Renar, a condroitina, a glucosamina pode ser administrada para adolescentes? Pode, tá? Pode, sem problema nenhum. Renar, o uso aumenta a produção de enzimas no pâncreas? Pergunta do Genivaldo. Aumenta, com certeza, Genivaldo. Não somente no pâncreas, tá? A ação dos oligominerais é justamente essa. Melhorar a função enzimática do nosso corpo. Então, ele vai favorecer o aumento de enzimas em todo o nosso corpo, tá? Então, vai ter um papel muito importante. Pessoal, acredito que as perguntas sejam essas, né? Teve algumas perguntas que eu já passei, agora estão muito lá em cima do bate-papo, eu não vou conseguir estar buscando elas. Se nutrizes podem ser tratadas com o portal do tempo? Não. Pergunta da Verlaine. Não pode, Verlaine. Por quê? Porque, assim, não é que o portal do tempo é contraindicado à gestante ou às nutrizes. É que como é um produto que trabalha muito nas emoções da pessoa, essa pessoa ela pode ficar muito indisposta emocionalmente. E todo mundo sabe que quando alguém está triste ou indisposto emocionalmente, o corpo ele reage de maneira negativa, tá? E parte do tratamento do portal do tempo é fazer sim a pessoa se confrontar com as emoções negativas para a partir disso ter o processo de reinterpretação. Então, quando alguém é nutriz ou gestante, o que a gente menos quer é estar abalando o emocional dela, né? Então, por isso que a gente não indica. Mas, entenderam, né? Isso. Não vou ficar me alongando aqui. Pessoal, quase 9h10.
Acredito que as dúvidas sejam essas, né? Como eu falei, o objetivo dessa aula é fazer com que vocês conseguissem compreender melhor como funciona a OPI, porque se eu ficar me atentando, a OPI é bom por causa disso, é bom por causa daquilo, ficaria aqui um dia inteiro, tá? Na apostila está tudo isso indicado, mas em geral, gente, a OPI ela tem que ser sempre indicada, por quê? Porque hoje em dia a maioria das pessoas não tem uma alimentação adequada, a maioria das pessoas se alimentam com comida industrializada, processada, refinada, carboidrato simples, então todos nós estamos desnutridos em relação a minerais. Experimentem vocês. Quando vocês utilizarem a OPA, vocês vão perceber o quanto a capacidade cognitiva melhora, o quanto a resposta imunológica melhora, né, o quanto mais dispostos vocês ficam. Tá? Então, assim, façam a suplementação em vocês. E eu indico para quase todos os pacientes, porque eles já vêm naturalmente com essa deficiência nutricional. E quando a gente nutre o paciente com um micromineral adequado, a gente consegue estar fazendo verdadeiros milagres, tá? Vamos mandar essas apostilas sempre aos alunos, tá? Então, assim, nos lembrem amanhã, senão a gente acaba esquecendo, tá bom? Beleza, pessoal. Então, boa noite a todos. Prazer sempre estar conectado com vocês, né? E qualquer dúvida, entre em contato, WhatsApp, e-mail, né? A gente é bem fácil de conversar, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até mais.